Olá pessoal, eu sou o professor Danilo e essa é a nossa aula de Sociologia. No tema de hoje, a gente vamos falar um pouco sobre democracia, cidadania e direitos humanos. Para começar, vamos conhecer um pouco o conceito de democracia. O conceito de democracia, como povo do poder ou poder do povo, ele surgiu na Grécia Antiga, aproximadamente no século V a.C. O termo democratia é composto de dois vocábulos. O primeiro é o demos, que significa povo, e kratos, que é o poder. Então, democracia, portanto, é um regime político que pressupõe um governo direto ou indireto da população, mediante eleições regulares para os cargos administrativos do país, do estado ou do município. No entanto, o exato significado desse poder do povo, ele depende também do período histórico e da sociedade que tem como referência, assim como de diferentes conceitos ideológicos. Por exemplo, ao longo da história, o atributo de cidadão ele já foi exclusivo de proprietários de terras, de homens brancos, de homens letrados, de homens e mulheres adultos e etc. Nos nossos dias, existem diferentes concepções de democracia presentes na sociedade. Há os que defendem a ideia de democracia como algo que diz respeito apenas à esfera política, que é aquele que institui o voto, né? Ou seja, a ideia de votar e ser votado. Existe também outros que aplicam essa tendência à vida econômica, como participar na definição do orçamento público de uma certa localidade. E há também questões sociais, que é decidir sobre leis que vai tratar sobre a vida privada, como questões ligadas à sexualidade, à reprodução, como ocorre em relação ao aborto, e também a questões culturais, como opinar sobre os aparatos de cultura, como teatro, cinema, de lazer, por exemplo, parques, praças, onde serão instalados e em que quantidades eles serão instalados. Então, as expressões históricas acerca da democracia, elas são divididas dessa forma. A primeira seria, então, a ideia da democracia direta. A democracia direta, ela é aquela que era praticada na sua ideia de democracia pura mesmo, quando ela surgiu, por exemplo, na Grécia, onde eram eleitos alguns representantes para exercer a alcunha de cidadão, e eles iam lá e decidiam mesmo no voto. O que saísse do voto seria então definido como as prioridades para aquele momento. A segunda é a questão da democracia representativa. O próprio nome ele já diz, representativa, ele passa aquela ideia de representação, ou seja, é quando os cidadãos eles elegem uma pessoa entre eles para que seja seus representantes e tomem as decisões em seu nome. Ou seja, a nossa democracia que a gente tem atualmente, que é onde você, na eleição, você elege um cargo tanto para vereador, como para prefeito, governador, deputados, senadores e o presidente da república. Ou seja, eles são os seus representantes. Eles têm é como se você estivesse dando uma autorização para que eles representassem os seus direitos perante a sociedade, perante o estado, do município ou perante toda a nação. Então essa é a ideia da representação, quando você escolhe um representante para exercer a democracia em seu nome. É como se você tivesse é a mesma coisa quando você elege uma pessoa para te representar em algum evento. Por exemplo, você está dando uma autorização para que esses representantes eles ajam em seu nome. A terceira forma de democracia é a democracia participativa. O que seria essa democracia? A democracia participativa é aquela democracia em que a sociedade ela pode, junto com os representantes, propor
propor intervenções para que possam ser aplicados e votados, e assim decidindo-se como irá implantá-las perante a sociedade. Um exemplo disso foi a lei, foi aquela lei que instituiu o referendo das armas. Ela partiu de uma ação popular, onde os representantes, os representantes da sociedade, eles começaram a se unir e fizeram um abaixo assinado, onde eles levaram um tanto de assinaturas para o Congresso, e lá então, através dessa ação popular, eles abriram um referendo para que o povo votasse se pela proibição ou não do uso das armas e o comércio e venda de armas e munição no Brasil. Então, a democracia participativa, ela é essa, quando o povo ele propõe, como agente da sociedade, ele propõe emendas para que possam ser votadas como leis, e no Congresso ele então vai votar essas emendas que o povo, feitas através de uma ação popular. Cidadania. A cidadania, então, é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente uma obrigação de outro. Ou seja, a cidadania, ela é uma prática de deveres e direitos. Todo cidadão, todo aquele membro de uma sociedade, ele tem os deveres dele como cidadão, ou seja, deveres e direitos: respeitar as leis, trabalhar, exercer a sua cidadania como votos numa eleição, trabalhar de forma que a sociedade então ela possa enxergá-lo ali como membro de um círculo social, onde um trabalha através do outro, onde um vai complementando o outro. E os deveres, ou seja, zelar para a sociedade, manter a sociedade, seguir as leis, trabalhar de forma que não irá prejudicar o outro, ou seja, são direitos e deveres que cada um tem perante a sociedade. Os direitos de cidadania, eles são conquistados. Segundo o sociólogo inglês Theodore Marshall, os direitos de cidadania se dividem de 3 formas. O primeiro é a conquista dos direitos civis. O que seriam os direitos civis? É a garantia das liberdades individuais, como a possibilidade de pensar e de se expressar de maneira autônoma, de garantia de ir e vir e do acesso à propriedade privada. Ou seja, o primeiro passo para que você se mantenha na condição de cidadão é a liberdade de expressão, é a liberdade para você ir e vir sem ter algum empecilho. Você pode tanto sair de um lugar como voltar dentro dessa sociedade, de forma que ninguém vai te impedir, de forma autônoma. Você pode decidir se você quer ficar naquele local ou não, sem nenhuma imposição. E o direito da propriedade privada, ou seja, todo cidadão ele tem o direito de ter a sua propriedade, a sua terra, e ali estabelecer uma residência e garantir e produzir nessa terra, fazer o que dele bem entender, desde que ele respeite as condições em que as leis elas propõem para aquela localidade. O segundo é os direitos políticos. O que são os direitos políticos? Ele é entendido como a possibilidade que uma pessoa cidadã ela tem de participação da sociedade civil nas diversas relações de poder presente da sociedade, em especial a possibilidade de escolher representantes e de se candidatar ao cargo. Por exemplo, é aquela ideia de você votar e ser votado.
os seus direitos de escolher os seus representantes para exercer a democracia em seu nome e, ao mesmo tempo, o direito de você se colocar à disposição para que outros possam te eleger para exercer a democracia em nome deles. E o terceiro e último estágio da cidadania são os direitos sociais. Ou seja, os direitos sociais são aqueles direitos que são essenciais para a construção de uma vida digna. Ou seja, a educação, a saúde, o lazer e a moradia. Esses são os direitos básicos de um cidadão. Para que você possa ter uma condição de vida digna perante a sociedade, você precisa ter acesso a esses itens básicos: educação, saúde, lazer e moradia. Então esses são os 3 estágios que dividem os direitos de cidadania. E todas as sociedades ditas democráticas, para que elas possam manter os seus cidadãos ativos perante a sua sociedade, elas devem obedecer esses 3 estágios de cidadania. E por fim, vamos falar dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles são uma categoria de direitos básicos assegurados a todos e qualquer ser humano, não importando a sua classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Ou seja, os direitos humanos, eles partem do pressuposto de que todos são iguais, independente de cor, independente de sexo, independente de renda, independente de profissão. Ou seja, todos então eles são iguais, todos são seres humanos, então todos devem ser tratados de forma digna. A ideia então de direitos humanos como algo extensível a todos os indivíduos, ela surge então após a Segunda Guerra Mundial, que quando ocorre aquela barbaridade e os efeitos destrutivos que esse conflito ele produziu na sociedade, onde além das inúmeras mortes, ocorreram também aquelas sessões de torturas, ocorreram também o Holocausto, todos esses males que ocorreram nesse período. Então foi condenado pela sociedade em geral. Então os países declarados como os vencedores da guerra, então eles se uniram e criaram, após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, uma entidade que ficou então encarregada de zelar por esses pelos direitos humanos, ou seja, garantir que essas atrocidades que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial, elas não voltassem a ocorrer em nenhum país do mundo. Então essa associação ela foi denominada como Organização das Nações Unidas, a ONU. Então a principal missão da ONU era essa: mediar a paz e impedir novos conflitos entre países por questões tanto de natureza política como econômica ou social. Com a criação da ONU, então eles começaram a pesquisar e elaborar algumas diretrizes que deveriam ser seguidas para que essa manutenção da paz ela fosse estabelecida. Então, em 10 de dezembro de 1948, foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A declaração ela teve como base os direitos essenciais à vida e à liberdade, e o reconhecimento da pluralidade como meio de combater as ações discriminatórias. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, elas são 30 itens que elas formam as regras básicas e essenciais para que todos os cidadãos do mundo eles tenham em si uma vida digna, uma vida mais humana, ou seja, eles possam viver como cidadão perante. Então, temos aqui os 30 itens que formam a Declaração dos Direitos Humanos. O primeiro é que todos nós nascemos livres e iguais, não discriminar, o direito à vida,
nenhuma escravatura, nenhuma tortura, tu tens direitos, não importa onde vais, somos todos iguais perante a lei, os direitos humanos são protegidos por lei, nenhuma detenção será injusta, o direito a julgamento, estamos sempre inocentes até que se prove o contrário, o direito à privacidade, liberdade para se mover, o direito a asilo, o direito a uma nacionalidade, casamento e família, o direito às tuas próprias coisas, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, direito a ajuntamento público, o direito à democracia, à segurança social, o direito dos trabalhadores, o direito à diversão, comida e abrigo para todos, direito à educação, direito de autoria, um mundo justo e livre, responsabilidade, e ninguém pode tirar-lhe os seus direitos humanos. Então, resumidamente, esses são os 30 itens que formam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Claro, eles estão bem reduzidos aqui na nossa aula. Mas, enfim, o básico mesmo são esses. Esses 30 itens, então, eles foram criados para mostrar como os cidadãos eles devem ser defendidos durante toda a humanidade, perante toda a humanidade. Ok? Então, até a próxima aula e obrigado. Tchau.